pegando um gancho aqui sobre as redes sociais, e rede social hoje em dia é muito popular, e aqui no Brasil, principalmente, Facebook e outras redes têm uma aderência muito grande. De fato, o Brasil é uma seara muito grande para esse tipo de negócio. Então, é comum nós encontrarmos nas redes muita informação a respeito disso. E no Facebook não é diferente, nós temos, é fácil, é só procurar, nós encontramos dezenas aí de grupos, páginas, falando a respeito ou tentando falar a respeito de cidadania italiana, o que é preciso, etc. e tal. Então é muito comum isso, mas também não se pode esperar que todas as informações que nós encontramos elas são publicadas de forma correta, né? Até porque a publicação muitas vezes não tem uma averiguação e não é feita por profissionais que entendem, muitas vezes são pessoas que estão buscando também atingir o mesmo objetivo e acabam muitas vezes desinformando até. Eu acredito que isso não seja proposital, mas acaba, vez ou outra, gerando esse tipo de informação cruzada ou má informação ou falta de informação. Qual é a avaliação de vocês a respeito das redes sociais e desses grupos tentando, obviamente, ajudar e colaborar com informações e tratando desses assuntos, né? Quais são os principais, por exemplo, mitos que vocês já encontraram nas redes sociais ou mesmo em sua vida aí no cotidiano a respeito de reconhecimento de cidadania italiana? Olha, eu falo com base na experiência aqui do escritório, né? Esses grupos, eles são bons, são informativos, né? Trouxeram, principalmente a internet, acho que não são nem os grupos, trouxeram uma quantidade de informação absurda, que eu fico imaginando como é que era o período pré-internet, né? Que a pessoa não tinha informação, ou pelo menos não tinha como contratar um advogado italiano, enfim, não sei como que a pessoa fazia, sinceramente. Mas esses grupos você vê muita opinião errada. Então a gente recebe aqui no escritório, e aí eu falo com uma base empírica mesmo, que é o que a gente vê no dia a dia, né? A gente recebe muita coisa errada, assim, gente com informação errada ou pessoas que fizeram já alguma coisa errada, né? Então, assim, a pessoa chega aqui com uma pasta completa, traduzida, apostilada em um caso que é inviável. Gastou 10 mil reais. Ou a pessoa chega aqui com informações do mundo da lua, entendeu? Então, assim, é preocupante, é preocupante. Às vezes a gente vê retificações que são feitas de forma totalmente errada, que são desfeitas. Então, assim, o problema, que não é só em relação à questão de nacionalidade, mas o problema da rede social que eu vejo é que parece que todo mundo quer exercer influência hoje em dia, mas ninguém assume a responsabilidade, né? Porque você exerce uma influência, só que qualquer coisa, eu também não sabia, eu só comentei e tal, tal e tal. Mas eu acho que no fundo é bom, porque eu fico imaginando como que seria o período pré, né? Eu não sei, sinceramente, Eu aproveito o gancho do Gabriel, porque eu sei como é que era antes. Né? Então, eu sei porque eu conheço isso até antes de 93, na verdade, né? Porque me lembro algumas vezes que eu fui pequeno ao consulado, quando o consulado ainda era na Avenida Higienópolis, aqui em São Paulo, né? Higienópolis 436, que hoje é onde é o Instituto Italiano de Cultura, né? Então, a cidadania italiana, nos tempos pré-internet, era o quê? A pessoa ia ao consulado, ela recebia uma folha, e ali tinha, né, bisavô, avô, pai, e havia documentação a ser apresentada. Então, basicamente era aquilo, e a pessoa não tinha outra janela, né, ou seja, para ter informações, era basicamente aquilo. Não existia absolutamente nenhuma outra forma de se obter informações, a não ser pelo próprio consulado, o que, como tudo na vida, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Então, um ponto positivo é como comentou o Gabriel, e de fato, né, em redes sociais e no disque das pessoas, existe muita desinformação, muita informação errada, e isso causa alguns problemas, como ele comentou. As pessoas, às vezes, também falta um pouco de ter um pouco de bom senso, justamente porque ele diz, olha, a pessoa vai lá, traduz tudo, apostila tudo, e ninguém de fato observou aquela documentação para dizer, não, calma lá, isso aqui, né,
Então, isso acontece bastante. Mas o ponto negativo é que o consulado dissesse era a verdade real, né? Não havia outra forma de fazer. Fora. Exatamente. Então, existiam muitos mitos. Primeiro, assim, o primeiro mito que existia nessa área pré-internet era que só podia pedir até o bisneto. Aí, se a pessoa não fosse trineto, ou seja, fosse só o seu trisavô, o pai do bisavô, fosse italiano, o bisneto tinha que pedir antes. Então, isso, por exemplo, era um mito. Outro mito era o seguinte, que todos os nomes tinham que ser retificados, a não ser que fosse uma diferença de uma letra. Aí eu falei, um dia eu perguntei, mas onde está escrito, em que lei que tem que ter a diferença de uma letra? Né? Então, assim, eu acho bastante curioso, né? Mas isso era tema corrente, né? E o consulado também fazia das suas, os consulados em geral, com algumas informações do que podia, o que não podia, e a pessoa só dependia daquilo. A minha opinião sobre redes sociais é que, em geral, faz mais mal do que bem, né? Faz mais bem do que mal. O problema é justamente as pessoas terem o bom senso de serem capazes de filtrar essas informações, entenderem quem é que parece estar dizendo algo com propriedade, não. Mas é difícil, de fato, para a pessoa que está navegando pela primeira vez nesse mundo saber discernir uma coisa da outra, né? Então, a pessoa tem que consumir com moderação a rede social para tudo, né? Ou seja, isso não é só no tema da cidadania italiana, é no tema de qualquer coisa. Então, e tomar muito cuidado, justamente porque, de fato, muitas pessoas que estão nas redes sociais estão, de alguma forma, interessadas em passar algum tipo de informação para obter clientes e etc. Então, tudo não, fica tranquilo, tudo bem, aí a pessoa manda uma mensagem para um caso que é mais difícil do que, de fato, a pessoa quer fazer parecer, para que ela consiga obter aquele cliente, né? Então é isso. Se vocês me permitirem, Antônia, non so se hai capito cosa ne pensi appunto dei gruppi WhatsApp, Instagram, Facebook, per quanto riguarda le informazioni. Non so se tu fai un po', se osservi un po' questi gruppi per vedere se le informazioni sono certe oppure no. Cosa ne pensi, no? Il tuo microfono è muto, Antonia. Ecco, mi sentite ora? Sì. Allora, come ho anticipato prima, io credo che chiaramente i gruppi social network siano importantissimi ormai in un mondo così digitalizzato. Quindi anche per noi professionisti è un veicolo di informazioni per i clienti. Tuttavia non credo al contempo che sia sempre utile, perché non sempre troviamo delle informazioni corrette o eventualmente sono, diciamo, pubblicate, date in maniera distorta, magari da non proprio coloro che si occupano della materia, quindi creando veramente tanta confusione. Noi spesso ci troviamo, noi avvocati, a dover ripartire da zero, quindi accompagnare il cliente, non aiutarlo, ma proprio accompagnarlo fin dai primi passi. Quindi è veramente un lavoro che è quasi una crescita, si prende un bambino e lo si cresce, lo si accompagna, quindi dei primi passi della ricerca documentale, spiegare quando va richiesto un documento, mi riferisco ad esempio all'atto di nascita dell'ascendente italiano, presso la curia, quindi presso la parrocchia, presso lo stato civile, quindi accompagnare diciamo, il richiedente, il cliente in tutto questo percorso, proprio perché spesso i social network non sempre aiutano ma confondono. Certo, se me permite, assim eu já faço a tradução também. Então, ela basicamente tem uma opinião muito semelhante à minha e do Gabriel, que é importante o fluxo de informações pela internet, mas que obviamente também causa alguns problemas, que ela na prática diária, como também o Dr. Gabriel apontou, muitos chegam com informações desencontradas, incorretas, e que o escritório acaba tendo que
como acompanhar, fazer esses primeiros passos, pegar na mão a pessoa desde lá, como se fosse uma criança, e fazer desde o início para conseguir obter o documento do ascendente nascido na Itália, e fazer todos esses passos, porque a pessoa acaba, ou porque de fato ela provavelmente não tem essa informação, ou porque ela encontrou informações tão desencontradas que é necessário começar do zero, né? Ou seja, da capo. Se posso anche aggiungere un'altra cosa relativamente al mito sulla, diciamo, cittadinanza, io porto un'esperienza diretta, nel senso che spesso sui social media, mi riferisco più che altro a Facebook, spesso vengono, diciamo, portate all'attenzione le notizie della conclusione dei procedimenti in termini molto, molto brevi. Ora, ciò può succedere assolutamente, però dobbiamo essere anche corretti, noi avvocati, nel dire che non è sempre così, dipende da molti fattori, dalla mole di lavoro che vi è nei tribunali italiani, che spesso purtroppo hanno tempi lunghissimi di conclusione dei procedimenti, e anche dal giudice, quindi dalla mole di lavoro del giudice. Quindi ecco, questo è un falso mito che la cittadinanza in un procedimento giudiziale si può ottenere in termini brevi. È tutto fato. Basicamente, agora a doutora Antônia acaba entrando num ponto que talvez o Rodrigo queira abordar daqui a pouco, agora, não sei, que é sobre a questão do processo judicial, né, de reconhecimento da cidadania, que é uma das formas de se obter a cidadania. Então, ela quis adicionar essa desinformação que ocorre na internet, esse específico elemento ligado ao reconhecimento judicial da cidadania italiana, que corre no Tribunal Civil de Roma, né, que talvez seja interessante até explicar para o pessoal que nos segue depois, especificamente essas formas de reconhecimento. Então, ela quis adicionar a essa desinformação que ocorre na internet a divulgação por algumas pessoas de processos judiciais que são concluídos em tempos brevíssimos, e que pode acontecer, e de fato, como na justiça brasileira, né, alguns terminam rapidamente, e às vezes na mesma vara, um processo muito parecido tem um tempo de conclusão 3 vezes superior. São coisas que podem variar de acordo com diversos fatores, como o juiz, como às vezes o juiz que depois a ação é recolocada na mão de outro juiz, e tantas outras vicissitudes e situações do processo judicial. Então a pessoa, acredito eu, que acaba chegando, tipo, olha, mas fulano, tal pessoa conseguiu em 13 meses, eu quero que isso aconteça em 1 ano e pouco, porque eu preciso disso, a fulana prometeu, e obviamente que na realidade esses tempos brevíssimos são mais raros. O mais comum justamente é que eles se concluam na média e não nos tempos brevíssimos, que acabam, como a doutora Antônia disse, sendo um mito, né? Porque a exceção não é a regra.